tem que ser enfrentado com coragem. Não sozinhos, não também colocando nas costas só de alguns, mas trabalhando juntos, unidos. Esse é o ponto. A gente só consegue enfrentar uma dificuldade se a gente tem ajuda. Então, não se sintam sozinhos, mas também não se fechem. São as duas coisas que a gente precisa trabalhar junto. Eu pensei 1000 coisas para falar para vocês, mas vou trabalhar exatamente um pouquinho uma visão sobre os desafios da vida. A vida, ela é exigente. Vocês agora estão nessa geração super competitiva, que tem que ser o melhor, tem que fazer o melhor, tem que conseguir o melhor. E é longe de refletir um pouquinho em que mundo nós estamos, de que vida nós estamos falando, de que vida nós queremos ter. Então, eu gosto dessa ideia de que a vida é uma montanha. Quem vai no final de semana na missa, amanhã, hoje e amanhã? Quem que está prevendo ir na missa? Opa, ainda bem. Já fiquei feliz aqui, ó. Exatamente esse final de semana, o Evangelho é sobre a transfiguração. E o Evangelho começa lá dizendo que Jesus pegou João, Pedro e Tiago e levou eles para o alto da montanha. Alto da montanha. Então, a ideia da montanha é a ideia da vida. Subiu a montanha. A vida, a nossa vida, é como escalar uma montanha. Vai exigir condicionamento físico, humano, espiritual. Então, tudo que vocês podem trabalhar agora na juventude, e é por isso que nós estamos aqui, é para tentar trazer os recursos para a gente enfrentar a vida. Então, tudo isso nós vamos tentar fazer como um preparativo. Eu vou na missa, para quê? Eu rezo, para quê? Eu acredito em Deus, por quê? Porque isso tudo me faz ser uma pessoa melhor. E entender o sentido da minha existência. Por que eu estou aqui? E quero escalar essa montanha, quero chegar lá onde Deus desejou que eu chegasse. Essa é a questão. Então, quando você está lá no meio do caminho, como aconteceu com um que ele travou, lá no meio do Pará, ele travou. Éramos lá uns 12, e um travou, eles não saem mais daqui, vão vocês, e eu vou ficar. Como é que você vai ficar aqui? Amanhã você vai ser comida de, sei lá, que bicho. Então, mas ele travou, não conseguiu ir mais. Por quê? Porque ele imaginava uma coisa e era outra. E às vezes a gente trava na vida, trava para subir uma montanha. Não é essa montanha aqui, claro, mas qualquer desafio na vida, se você não estiver preparado, você trava. E isso é o que a gente não quer que aconteça. Portanto, se a vida é uma montanha, se o mundo nos desafia, o que nós temos que fazer? Temos que saber qual é os recursos que a gente pode trabalhar. E aqui tem um conceito que eu trouxe porque é a minha área, eu gosto muito da área de moral, de ética, certo? E tem um conceito que eu gosto muito desse padre, que se chama Ribeiro Júnior. Ele diz o seguinte: teologia moral, vocês podem traduzir aqui como ética, teologia moral ou só moral, teria que ser praticada como se a gente estivesse, imagine vocês, diante da luz de um farol que ora acende, ora se apaga, diante dos ocupantes de um barco em alto mar, numa noite escura e à procura de uma orientação mais do que um ancorador seguro. Sabe o que é o problema? Por que a gente trava às vezes? Por que aquele rapaz travou lá subindo a montanha? Porque ele criou uma expectativa que não era real. Certo? Então, quando você cria uma expectativa maior e você não dá conta daquilo, você trava. Se você quer um porto seguro na sua vida, se você quer simplesmente fazer a coisa numa linha reta,
vai dar certo. Porque a vida é muito dinâmica. Vão passar por essa linha reta um monte de outras interferências. E se você não estiver preparado para as coisas diferentes que acontecem na vida, se você achar que a tua vida é uma linha reta, e você quer simplesmente chegar lá ignorando tudo ao seu redor, não vai dar certo. Esse é o ponto. Né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero, ótimo, focar onde você quer chegar. Mas interagir com os problemas que vão aparecer no caminho. Não tenha medo desses problemas. Para chegar lá, tem desafios. Não é uma linha reta. É sinuosa. Muito sinuosa. Então, não procurem um ancorador seguro fora de vocês. O ancorador seguro está dentro. Então, tem gente que procura um ancorador seguro do dinheiro. Com dinheiro eu resolvo tudo. Tem gente que procura um ancorador seguro com apegos, com outras ideias, com amigos falsos, com uma imagem que você cria que não é você. Então, as pessoas às vezes elas querem procurar uma coisa que dê segurança. A única coisa que nos dá segurança real é você colocar Deus lá dentro de você, que Ele vai te acalmar para você fazer essa linha sinuosa ou para você subir essa montanha. É Ele só. O resto não se iluda. Não se iluda. Então, ancorador seguro na vida externamente não tem. Só na fé. Na fé nós temos ancorador seguro. Mas na vida, a vida é muito dinâmica. E nós estamos com o pé na terra. Acreditamos, Deus está conosco, mas o pé está na terra. Então Deus vai nos dando talentos, capacidades, inteligência para usar. Usem da capacidade, inteligência e da criatividade. É para usar. Né? Porque tem gente que diz assim, eu quero passar no vestibular, mas não estuda. Entenderam? Aí Deus vai lá, meu amigo, eu estou fazendo tudo, eu te dei todas as possibilidades para fazer e você não se ajuda. Portanto, é importante entender quais são os desafios. E quem nos ajuda, está nos ajudando muito, é o Papa Francisco. Ele teve um clique, um insight, uma supervisão. Que visão é essa? De que quanto mais humanos formos, quanto mais simples, quanto mais práticos formos, mais temos capacidade de alcançar as coisas boas. Seja simples, não complique. Sabe que a palavra complicar, o que significa complicar? A palavra complicar vem do latim plicare, significa dobrar. Dobrar. Então o que é complicar? Aqui eu não consigo ver o conteúdo da coisa. Isso aqui não é a realidade da coisa. Ela está fechada, está aplicada, está dobrada. Então se você começa a complicar a tua vida, significa o quê? Você vai se fechando no teu mundinho, e você vira uma coisa que você não é. Fica um pedaço de você. Então todo mundo vai dizer, esse cara é teimoso, porque te conheceu numa hora que você era teimoso, esse cara é briguento, ou essa guria é chata, porque pegou você na hora do mau humor, e te olha só sobre esse ponto de vista. Mas você não é isso. Então, descomplicar, o que é? É abrir-se, é você tentar ver o todo da vida, das coisas, a realidade por inteira. Então, veja, uma palavra que nos ensina um pouquinho. Então, o Papa Francisco, obrigado, viu? O Papa Francisco nos ajuda a descomplicar. E ele, na Evangelho Gaudium, ele escreve sim, sério.
temos que aprender a dizer não. Opa, o Papa nos ensinando a dizer não. A gente não deveria dizer sim para todas as coisas. Maria disse sim, e o sim é importante na vida. Claro que é importante, mas esse não é aquilo que complica a vida. Dizer não para as coisas que complicam a vida, que tiram a vida do seu contexto, do seu valor. Por exemplo, ele diz lá, diga não a uma economia, né? Como vocês viram ali, a uma economia da exclusão. Então você tem um Brasil cheio de excluídos, cheio de pessoas que não têm acesso ao mínimo que poderia ter. Diga não a isso. Todas as pessoas deveriam ter acesso às suas coisas. Nós, como cristãos, temos a obrigação de dizer não a qualquer tipo de exclusão. E entre nós também, às vezes, nós excluímos os outros. Entre nós. Outro não à idolatria do dinheiro. Essa ideia absurda. Veja o que o dinheiro faz. Dinheiro, quando é mal usado, ele leva as pessoas a se destruir. Olha, esses dias eu conheci uma senhora que chorava porque o neto dela já tem 8 anos e ela não conhece o neto porque o filho não deixou mais ela entrar na casa dele por causa de herança. Uma avó que não tem acesso a conhecer o seu neto. Se coloca no lugar dessa mulher. Né? Então, idolatria do dinheiro. O dinheiro faz isso. Eu não ganhei, então eu destruo as pessoas. Dizer um não ao dinheiro que governa em vez de servir. Então, as pessoas valem pelo que elas têm. Esse não a gente tem que falar. Pelo que você tem, você vale. Então eu estou complicando, certo? Estou olhando só um lado. Ah, ele tem um celular, ele tem um carro, ele tem. Tá? Ah, então esse aí eu quero ser amigo. Isso diminui a pessoa. Então é preciso dizer não. Amar as pessoas por inteiro como elas são. Dar valor à vida dessas pessoas. Dizer não ao desânimo egoísta. Imagine uma pessoa desanimada. Vocês lembrem agora, vocês devem conhecer uma pessoa desanimada. Veio na cabeça? Essa pessoa veio. Agora imagine uma pessoa desanimada e egoísta. É pior ainda. Então é aquele tipo de pessoa que diz assim: ah, você vai conseguir não? Não, de jeito nenhum. E onde você está? Não está certo. Eu já fiz tantas vezes que deu certo. Não. Deixa que eu faço. Entenderam? Ela tirou, desanimou e pegou para si. É terrível isso tipo de pessoa. Porque no fundo, essa pessoa, ela quer receber coisas elogios. Então ela destrói uma coisa boa que você poderia fazer para ela receber isso. Terrível. É um desânimo egoísta que o Papa fala. Né? A ideia do desânimo, e aqui veio os outros também, vamos voltar ali. Desânimo egoísta, pessimismo estéril. Pessimismo estéril também é terrível. Quando a pessoa não ajuda o grupo a crescer, não é estéril porque não frutifica nada, não sai nada daí. Uma pessoa totalmente sem perspectiva, né? E sempre está dando para trás. Vamos fazer, vamos! Mas na hora não aparece. E depois ele critica. Terrível, terrível. Então, mundanismo espiritual. O Papa critica isso, dizer não ao mundanismo espiritual, querer trazer para dentro da fé católica, da Igreja Católica, a mistura de tudo. Ah não, tudo é bom, tudo serve. Não, é importante acreditar em alguma coisa. Que isso? Imagine,
Tudo bem, respeitar as pessoas é uma coisa. Eu respeito quem acredita naquilo, cada um tem liberdade. Agora eu queria trazer isso para dentro da nossa fé, da nossa igreja. Opa, não, nós temos os nossos limites, temos a nossa doutrina, temos a nossa caminhada. Não misture as coisas, né? E não a guerra entre nós. Então, um pouquinho de todas essas ideias é para nós aprendermos a dizer não. A guerra aqui também, o Papa, ele traz essa ideia toda dos povos que estão fugindo das guerras de seus países, a tragédia que é isso, né? A desumanização que cria. Quando eu estava lá em Roma, ele foi visitar Lampedusa, aquela ilha onde o pessoal chega na Itália para entrar na Europa. E chegam naquelas barcas 300, 400 e naufraga e morrem. E naquele dia, naquela semana, tinha naufragado 300 pessoas morreram. 300. E foram resgatando os corpos. Agora o Papa daí chegou lá para fazer uma homenagem, e ele dizia assim: quem são essas pessoas? Como era o nome delas? Quem está chorando por elas? Então, qual seria aqui as pílulas para ajudar a descomplicar? Qual seria o remédio para ajudar a descomplicar? E é isso que eu vim trazer para vocês. Não tem como falar em defesa da vida se não tivermos isso em conta. Primeiro, contra a tibieza. O que é tibieza? Esse lado aqui. Ainda mais que no final à noite. Amanhã não mais. Aí chega depois de amanhã. Vamos voltar. E aí você vai se preguiçando de fazer uma coisa que você deveria fazer. Hoje eu não vou usar, hoje eu não vou lá, hoje eu não vou no grupo, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou estudar. Tibieza é uma coisa que vai preguiçando a pessoa. E depois, para retomar isso, como é que um bom jogador de futebol se torna um bom jogador de futebol? Ou qualquer esportista treinando. O treino é o que dá condições para você manter tudo, né? Agora, se não tem treino, se o jogador entra em tibieza, em empreguiçamento, vai se dar mal, vai perder o lugar dele. Então, eu chamo tibieza, porém tibieza na área espiritual, é uma preguiça espiritual. Então, você deixa de exercitar alguma virtude. E qual é a diferença entre vício e virtude? A ideia de vício é algo que eu faço diariamente, constantemente, tem uma constância, tem uma cotidianidade, né? Uma coisa que eu faço sempre, mas me prejudica, não me faz bem, são vícios. Virtude é algo que eu faço todo dia e que me faz bem. Então, para combater o vício, eu preciso de uma virtude. Para qualquer vício, eu preciso ter a virtude. A fortaleza, a temperança, o autocontrole, o exercício diário, assim por diante. Qualquer vício que você queira combater, tem que ser com virtude, senão não funciona. Então você nunca vai sair do vício, senão com virtude. Veja, então ele diz alegria na fé. Contra a preguiça, contra os vícios, alegria, disposição, vontade de fazer a coisa acontecer e fazer a coisa acontecer. Então, contra o vício da preguiça espiritual, alegria na fé. O que me faz sair de casa? Alegria na fé, de me encontrar com meus amigos, com as pessoas, de rezar, é o que me faz bem. O que me faz eu sair lá das minhas coisas, do meu mundo, esquecer os problemas, é ir falar com pessoas que vão falar outras coisas, não só aquilo.
problema. Então, essa alegria nós temos que trazer. Ela é fecunda, ela modifica a vida, ela faz algo em você. Contra esquemas enfadonhos, criatividade divina. Se vocês, como jovens, não assumirem um processo dentro da igreja da Diocese do Rio Grande, se vocês não assumirem o papel de vocês, o que vai virar a nossa igreja? Algo enfadonho, algo pesado. Se a nossa igreja do Rio Grande não tiver uma cara de juventude, quem é que vai se sentir atraído? O pessoal que já há trocentos anos está trabalhando, palma, parabéns, maravilhoso, que bom, precisamos deles. Só que para quem está chegando, precisa de vocês. Milhares de jovens que não conhecem Jesus, que não conhecem a igreja, que não conhecem nada, eles não vão ser atraídos por esquemas enfadonhos. Se eles forem atraídos, tem que ser pelo rosto de vocês, pelo jeito de vocês, pelos grupos de vocês. Senão, a nossa igreja vai diminuir. Então, o papel que vocês têm é muito importante, segundo o Papa. É muito importante. Por quê? Porque rompe, surpreende, recupera a originalidade do Evangelho. Jesus, o que Jesus fazia? Saía, casa de Marta, Maria, Lázaro. A vida dele era dinâmica. Encontrou o cego, encontrou a samaritana, estava no poço, de repente estava numa cidade, de repente já estava na outra. Jesus, olha, o negócio dele era sair. Não tinha esquema enfadonho com ele. E quando ele entra nos templos lá, que vê todo mundo fazendo aqueles esquemas, e aí ele fica bravo. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Não é? Deus não quer isso aqui. Ele pensa nas pessoas, precisa pensar nas pessoas. Agora, o que nós precisamos é nos sentir chamados. Se você não se sente chamado por esse Cristo, aí é mais complicado. Aí você vai Maria vai com as outras. Agora você tem que se sentir chamado, responsável. Você tem que se sentir amado por esse Deus, se sentir que você pode ajudar na construção desse reino. Esse é o ponto, tá? Outras estradas. Então isso é importante, tá? Novas estradas. Veja, aqui ó, novas estradas. Métodos criativos. Outras formas de expressão. Por que eu estou dizendo isso? Vocês pensem no grupo de vocês. Fez o grupo, né? Fez lá, sentiu movido, primeiro anúncio, conversão, mudança. Aí esse jovem chega na paróquia, aí uma senhorinha chega, você quer fazer a primeira leitura? Você fez, já que você tem animado, vem fazer a primeira leitura. Ótimo, pode ser a maneira que ele vai se inserir na paróquia. Mas vocês conhecendo, o que aconteceu com essa pessoa? Aonde que foi a falha? Aonde que faltou? Faltou o quê? O que ele desvinculou? Mas quando fala do encontro, os olhos brilham. Os olhos brilham. Qualquer idade. Já encontrei gente mais idosa e gente mais jovem. Quando lembra do momento, então está faltando aí métodos, formas de expressão, sinais mais eloquentes em que essas pessoas possam, de fato, aderir verdadeiramente ao processo. Então, esses são os temas. Claro, depois eu não vou entrar aqui em relação à vida, Padre Dom, especificamente. As últimas campanhas da fraternidade têm tentado resgatar. Tivemos uma campanha que falou sobre o tráfico humano, né? Trabalhou muito nisso, e nós vimos aí tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, é um submundo.
crianças. É um submundo terrível e que a gente teria que estar enfrentando com mais seriedade. Eu não vou entrar nesses pormenores. Depois, temos um outro desafio, que é a questão da biotecnologia, que seria um outro tema. Depois, no momento oportuno, eu falo para vocês. As biotecnologias trabalhadas, usadas para o bem, para o mal, pesquisa com seres humanos, são feitas indevidamente, sem o consentimento das pessoas. Então é uma área aí que está impactando bastante, que a gente deveria também estar atento. Outro grande problema, pois entraria em toda a história da penicilina, a talidomida, que fez um estrago, que foi usado em pessoas, teve uma experiência sobre a sífilis. Eu não vou entrar aqui as vítimas da talidomida, mas teve uma experiência com negros norte-americanos, que durante 30 anos fizeram experiência com eles. Eles eram sifilíticos, eram um grupo de negros que fizeram experiência com eles sem eles saberem. Não davam os medicamentos que já tinham sido descobertos contra a sífilis para ver como que a doença iria progredir. Então, depois até houve desculpas, perdão, etc. E isso tudo formalizado. Assim por diante. Seria um outro tema. As questões ambientais, estamos vendo aí, desde a última campanha até essa, que agora o foco é o que o Papa está pedindo: cuidado com a casa comum. A vida, a natureza, o ser humano não pode simplesmente dominar por dominar. Tem a vida vegetal, a vida animal, a vida do planeta, é tudo orgânico, é tudo dependente. Então nós temos que nos conscientizar em relação a isso, né? As questões ambientais, vocês sabem muito bem, melhor do que eu. E existe um tema que eu estou aprofundando, estou estudando, logo quero escrever alguma coisa sobre isso, que é o transhumanismo, né? Que é essa ideia de empoderamento do ser humano através das tecnologias. Então, se esse meu braço ele pode ser mais forte do que é agora, por que não tirar esse braço e colocar um braço mais forte? Né? Então, a ideia de transhumanismo é um novo homem, uma nova mulher empoderado tecnologicamente, capaz de isso nós já vimos em algumas, por exemplo, se você pega ali as Olimpíadas, né, as Paralimpíadas, onde já tem muitos que perderam as pernas, então eles colocam pernas mecânicas, né? E que às vezes a velocidade chega a ser maior do que as nossas pernas normais, tem um desgaste normal e assim por diante. Por um lado, excelente, bom, maravilhoso, as próteses, tudo que está vindo por aí tem salvado muita gente. Por outro lado, se aproveita disso para dizer: se aqueles que precisam se tornaram melhores, por que nós não fazermos de maneira que todos possam se tornar melhor? Opa, vamos lá, vamos centrar em relação a isso. Então, é a tentativa do próprio homem criar um novo homem, completamente diferenciado daquilo que nós somos hoje. Okay? Então seria um outro tema que nós teremos que trabalhar. Inclusive, a nanotecnologia, que hoje é muito falado, né? Nós chegarmos a capacitar, inclusive, mais o nosso DNA, ao nosso sistema imunológico com biotecnologia, com nanotecnologia, né? Algo aí que está para 2045 se prevê essa ideia de um novo homem, uma nova mulher. Eis aí um pouco os desafios que nós temos: aprender a dizer não e aprender também a estar com antenas ligadas, porque o mundo caminha veloz e nós temos que estar prontos para defender a vida eticamente,
no mesmo patamar. Não podemos ser jovens católicos alienados e omissos. Temos que também intervir como agentes na sociedade na defesa da vida. Então, a Esther estava falando, quem sabe nós vamos programar aqui para o Rio Grande um observatório nosso da juventude em defesa da vida. Né? A ideia é um pouco, talvez, fazer um projeto junto com a universidade e nós mapearmos a vulnerabilidade humana e ambiental da nossa diocese. E aí envolver a juventude como protagonista desse processo. Viu? Estamos aí elaborando um projeto em relação a isso. Quem sabe o Rio Grande sai na frente e começamos a dar algumas respostas